Amém. Boa tarde, irmãos. Paz seja com vocês. Rapaz, é muito legal ver esse local aqui cheio de homens, assim, né? Na hora do coro eu estava pensando assim, Flecha, quando você cantava aqui, dizia, e os homens cantam, santo. Os anjos e os homens, né, Ramos? Os homens. Eu, há algum tempo, desejei levar meus netos, né, ao cinema para ver uma animação daquele estúdio Angels, que foi o mesmo que fez o The Chosen, né, que está aqui, o trabalho The Chosen. Eles fizeram a produção de uma animação cujo título é O Rei dos Reis. Não sei se quantos aqui já assistiram, recomendo assistir com os pequeninos. Já assistiu não com as filhinhas? Não? Rapaz, essa semana eu fiz um cineminha lá em casa, né? E levei lá Noah, Laura e as duas gêmeas para assistirmos O Rei dos Reis. E enquanto assistia aquela animação, eu creio que Deus me falou algo. E eu falei, rapaz, esse tema é interessante, né? Animação rolando ali, já no finalzinho da animação, Deus me falou algo e eu pensei assim, quando é que eu vou tocar esse tema? E os irmãos aqui da Organização dos Homens, eles são muito interessantes. Eles fazem uma agenda, né? Programam o evento e não falam que você vai ministrar, não. De repente, os caras publicam, assim, mandam mensagem e colocam lá, Franco com a palavra. Eu falei, cara, como assim, cara? Os caras, eles não... Diz que foi uma eleição, mas eu não sei nem como é que foi essa eleição. Eu não... É Ideal de Cláudio. Cláudio nem está aí. Cláudio está pediu liberação, para tu ver como é que são as coisas, né, cara? Os caras decidem assim. Quando eu vi, eu falei, eu estou escalado. Falei com o Denise, eu estou escalado para falar. Estava viajando, eu falei, pô, Denise, eu estou escalado aqui para falar no próximo sábado. Eu pensei, quando a palavra veio assim de forma mais plena, eu tive assim uma certeza que era para começar hoje com vocês, tá? Talvez não seja uma palavra para todos, né? Eu digo todos, mas quer você cuide de alguém, quer que você seja cuidado, né? Sempre tem alguém cuidando da nossa vida. Eu acho que essa palavra em algum momento se aplica. Eu vou dar um título, eu não gosto de dar título, mas vou dar um título para essa nossa conversa aqui. Eu vou chamar essa nossa conversa de danos irreparáveis. Você provavelmente já deve ter ouvido ou falado, né? Foram danos irreparáveis. Alguém sempre menciona alguma coisa ruim, às vezes, na vida, né? Como um dano irreparável. Já se convencionou que algumas coisas da nossa vida não há como resolver, não há como reparar. Há feridas, como alguém já disse, que o tempo não cura. Mesmo as pessoas dizem, não, o tempo cura, não cura. E eu creio também que tem coisa que o tempo não cura. O tempo não cura, né? Palavras, às vezes, são lançadas, decisões impensadas, principalmente aquelas mais precipitadas, né? Elas rompem relações e, muitas vezes, a gente chega à conclusão de que aquilo não tem mais como solucionar, né? Eu creio que, além das palavras, até gestos causam impactos tão profundos que alguém acredita que não podem ser desfeito. Os danos irreparáveis, como assim, a gente convencionou, acho que é uma frase, né? Não significa necessariamente ausência de perdão, tá, amados? Às vezes rola o perdão, às vezes rola aquela confissão com perdão ali, né? Mas a pessoa chega à conclusão de que mesmo tendo perdoado, algo foi perdido, de forma definitiva. Porque reparável nesse sentido, de algo definitivo, sem volta, né? Isso não tem mais como voltar, né? A confiança não volta mais. Tem gente que acha, agora eu perdi a confiança do fulano, não mais. Uma oportunidade na vida que passou, uma fase da vida, que às vezes a pessoa passou a fase, esse cara não tem, isso é irreparável, não tem mais, perdi, né? Perdi, não há mais como reparar, né?
E, claro que reconhecer essa realidade não é para a gente ficar desesperado, né? Quantos homens podem dizer amém? A gente não tem que desesperar, não. Mas a gente aprende com tudo. Aprende, você diz amém ou não amém? A gente aprende especialmente com mais clareza a soberania de Deus e a gente fica mais sábio com algumas questões, né? A gente fica mais prudente, a gente fica mais cheio de compaixão, né? E outra coisa que eu acredito que a gente também agrega à vida é uma prevenção. A gente passa a prevenir o dano, né? A gente fica sempre mais cuidadoso. Isso pode produzir um dano. Eu não vou mais por aí, por esse caminho. Aquilo que eu falei há algumas semanas aqui, a gente aprende o temor do Senhor, né? A gente fica mais prudente e evita o mal, porque a gente sabe que aquilo pode causar um dano que a gente vai chamar depois de dano irreparável, né? E é sempre melhor você não repetir, né? Repetir um erro. Você diz amém ou não? Sempre melhor. E é melhor também, às vezes, você prevenir do que tentar depois reparar um dano cometido, né? Sempre melhor vocês... Não, vou prevenir. Melhor não entrar por esse caminho. Esse caminho aqui vai dar ruim. Eu não sei se tem alguém nos visitando aqui nesse dia, né? Talvez você esteja aqui nos visitando. Tem alguém nos visitando aqui, que é alguém que não caminha aqui? Tem uma galera ali. São bem-vindos em nome de Jesus. Cadê? Tem mais gente lá atrás. Pô, tem até um moço lá atrás só, e dá um abraço no meu amigo ali. Aí, dá um abraço aí, em nome de Jesus. Aí, tá bem-vindo em nome de Jesus aí. É muito bom ter meus irmãos aí, homens, né? Homens sempre é uma benção. Então, seja bem-vindo a esse lugar, em nome de Jesus, tá, querido? Você é muito bem-vindo, sempre. Mais do que esse sítio aqui, o nosso coração está sempre aberto para vocês. Muitos desses danos, irmãos, eles são causados por nossas reações imaturas, e vou usar um termo para quem conhece a Bíblia, carnais, reações carnais, reações com base nas emoções, na razão, são reações baseadas na nossa vontade humana, nos nossos sentimentos. Em geral, esses danos, eles são produzidos quer por palavras, quer por ações dessa forma precipitada. Eu me recordo, tem um amigo pessoal, ele, em 2 momentos da vida, ele se viu muito ofendido com a esposa. E impressionante, e foram por causa de 2 palavras declaradas pela esposa. Uma vez, antes dele se converter a Cristo, ele conheceu a esposa dele já tinha um filho, né? E ele, então, se relacionava com ela, e ela acabou engravidando, tendo também um filho, uma filha, né? Deu a ele uma filha, ele não era cristão ainda, vivia ali e tal, naquela relação ali, amasiado, mas um dia ela fez uma comparação. Ela falou assim: você é igual ao pai do fulano, ao filho que ela tinha. Aquilo ali magoou tão profundamente esse meu amigo que ele ficou 2 anos fora do relacionamento. Ele saiu de casa e ficou 2 anos, ele trabalhava, levava o dinheiro lá para a pensão, para suprir, mas não quis mais assunto com essa mulher. Mais tarde ele se converteu, ela se quebrantou, ele se converteu, e aí os 2 casaram. Eu tive até o privilégio de estar lá ministrando naquele casamento. Mas os anos passaram, já crente, o cara liderando, cuidando de gente, apacentando vidas. Ela recebeu um dinheiro, uma herança, algo assim, e um dia, eles conversando calorosamente sobre o assunto do dinheiro, ela teria dito para ele assim: eu não preciso de você para nada. Acabou. Aí o camarada quis desistir daquele casamento para sempre. Foi aí que nós tivemos uma outra conversa. Então você vê
o poder que as palavras têm, né? Mas, em geral, essas ações, essas reações, né? Elas machucam, elas matam as pessoas por conta da nossa imaturidade. Eu estou contando aqui um exemplo de mulher falando para homem, mas homem também fala bobagem para caramba. Homem fala muita coisa impensada e faz coisas impensadas. Faz coisas impensadas. Há uma semana eu estava com alguns casais lá em Cabo Frio, conversando com os homens e com as mulheres, né? Falei com os homens, depois falei com as mulheres, mas falei dessa precipitação dos homens, né? E lembrei aqui, não sei quantos de vocês conhecem as Escrituras, mas tem uma história muito interessante. Eu até acho que Jacó, Abraão, Isaac e Jacó. Então, Jacó é filho de Isaac, neto de Abraão, né? Quem conhece a Bíblia conhece a minha história de Jacó também. Jacó, em algum momento da vida, eu creio que Jacó era aquele cara assim, acelerado, imprudente, é o que eu penso, tá, amados? Eu acho que ele não compreendia bem algumas coisas, e aí tinha aqueles impulsos que é próprio também, às vezes, da juventude. Jovens são fortes, mas às vezes isso leva você a se precipitar muito, né? Você tem reações imediatas, você tem palavras, você tem posturas, às vezes, desmedidas, né? Principalmente com tua esposa, com tua mãe, com algum do sexo oposto, que fragiliza muito mais. Mas eu estava... Por que eu falei isso de Jacó? Gênesis, capítulo 29, se você tiver com a tua Bíblia, ou se os irmãos forem projetar aí, você vai ver uma coisa interessante. Quando Jacó foge do irmão dele, de Esaú, foge, né? Porque vocês lembram lá que ele trocou de lugar com o irmão, recebeu a bênção do lugar do irmão, e depois fugiu da ira do irmão dele, Esaú, e foi para a parentela da mãe, né? Parentela da mãe. E ele, de Rebeca, e ele, quando chega lá no 29:1, diz que Jacó se pôs a caminho e foi para a terra do povo do Oriente, né? Olhou e eis um poço no campo, assim diz o texto, e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele. Então estava lá o poço, tinha 3 rebanhos de ovelhas lá, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. Olha que coisa, a primeira cena é essa, ele encontra o poço, encontra 3 rebanhos lá, tranquilão. Havia uma grande pedra que tapava a boca do poço. Então estava lá uma grande pedra, e ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores, e removiam, os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber as ovelhas e tornavam depois a colocá-la no seu devido lugar. Né? Alguém podia pensar assim, havia uma grande pedra, uma pedra super pesada, muito pesada, e ali os pastores tinham que esperar uns pelos outros juntar. Alguém pode começar a ler e ter essa percepção. Mas no versículo 4 vai dizer assim, Jacó perguntou aos pastores, de onde são vocês, meus irmãos? Responderam, somos de Harã. Perguntou-lhes, vocês conhecem Labão, filho de Naor? Você lembra que Labão é tio dele, né? Responderam, conhecemos. Jacó perguntou ainda, ele vai bem? E eles responderam, sim, vai bem. Olhe Raquel, aí vai aparecer a amada dele, olhe lá Raquel, né? A filha dele, vem vindo aí com as ovelhas. Então Jacó disse, ainda é pleno dia, e não é tempo de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e vão apacentá-las. Aí ele já dando conselho para os pastores lá de como eles deviam proceder. Mas eles responderam, não podemos, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos, for removida a pedra da boca do poço e dermos de beber as ovelhas. Então eles falaram qual era a estratégia deles. Vamos esperar todos os rebanhos chegar aqui. Quando todos os rebanhos chegarem aqui, a gente vai fazer isso. Mas no versículo 9, no versículo 10 do capítulo 29, vai dizer que quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca. Então não é uma pedra super pesada, ele foi lá e removeu a pedra. Ele removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe.
parece que ele quebrou o acordo. Ele não se preocupou que os caras tinham um acordo, que os caras tinham um esquema. Olha. Simplesmente chegou lá, tirou a pedra e deu de beber para as ovelhas de Raquel, lá, na verdade, do tio de Labão, né? Você vê, isso é uma precipitação, tá, irmãos? E eu quero te falar algo assim para você pensar. Toda vez que você precisa tomar uma decisão importante e descobre, já sabe, por maturidade ou por, sei lá, por ver a prática de outros, que você precisa de conselho, parece que isso, de uma certa forma, te reprime. A vida de igreja, em algum momento, pode te trazer um peso, porque a vida de igreja ela é mais lenta, né? A vida que exige conselho te dá uma segurada, né? Alguém já disse, não, o nosso irmão Asaf Borba cantou, quem anda sozinho pode ir mais rápido, mas nem sempre vai mais longe, porque temos aprendido que é melhor serem dois do que um. Então, é muito provável até, né, que você fique meio incomodado quando você precisa repartir tua vida com alguém, repartir tuas decisões com alguém, né? Mas, em geral, irmãos, é muito mais prudente na multidão de conselheiros, porque diz a Bíblia que na multidão de conselheiros se faz uma guerra, na multidão dos conselheiros tem segurança, então é muito mais seguro você repartir com outras pessoas suas decisões do que simplesmente no impulso sair fazendo tudo. E é isso que Jacó me passa. Jacó me passa, na sua juventude, ser um cara impulsivo. Mais velho, a história muda. Mais velho, após ele ter sido marcado numa luta contra o anjo, lembra que ele ficou marcado, ficou puxando da perna lá, né? O anjo feriu a coxa dele, né? Mudou o nome dele para Israel, né? Aquele que lutou com Deus, não apenas usurpador, aquele que quer tomar o lugar, né? Abre-se um parênteses aí, né? Há muitos anos eu estava em Minas Gerais e tinha um cara que pregava a palavra e falava uma parte em português, misturava hebraico no meio, e ele, misturando assim as pregações dele, ele falou que o nome de Jacó não era um nome ruim, era um nome bom, que é quase descredibilizando a Bíblia que a gente tem, as nossas versões, mudando um pouco do nosso entendimento também evangélico sobre o nome de Jacó, e até católico, porque eu acho que os católicos também têm a mesma versão de Bíblia, né? Ele querendo traduzir uma nova versão, ele falou assim, não, o nome de Jacó é bom, não sei, essa tradição cristã fez isso, mas aí o irmão me perguntou, Franco, o que você acha disso? Eu falei, eu não sei hebraico como ele, pelo amor de Deus, ele tem um hebraico aí, alto nível, mas eu conheço a Bíblia, o nome de Jacó eu garanto que não é bom. Por que tu garante que não é bom? Porque quando ele brigou com o irmão dele falou assim, isso na hora da briga, da raiva, o irmão dele falou, você é tal qual o teu nome. Então eu falei, não é bom. Ele xingou o cara de algum jeito. É uma briga. Eu não preciso saber hebraico para saber que o nome dele não é bom, porque a Bíblia ela se interpreta. Fecha parênteses. E aí, Deus, nessa oportunidade com Jacó, mudou o nome dele. Deus mudou para Israel. Então, mais velho, lutou com o anjo, ficou mancando. Depois, com muito medo, restaurou com Esaú. Vocês lembram? Na caminhada lá do capítulo 33 de Gênesis. Com muito medo, ele restaurou com o irmão. Mas aí, restaurado com Esaú, Esaú falou assim, vamos embora, Jacó. E aí, Jacó, tu vê que é outro cara. Aí tu vai ler assim no versículo 12 a 14. Tu vai ver o seguinte, Esaú, né, disse para ele assim, vamos partir e seguir viagem. O irmão está chamando, o irmão que acabou de restaurar com ele, né? Eu irei à sua frente, porém Jacó lhe disse, olha o Jacó velho, com a coxa arrebentada, com o nome mudado. Olha a história dele. Meu senhor, chamou o irmão dele de senhor, meu senhor sabe que estes meninos são fracos e tenho comigo ovelhas e vacas de leite.
Se forem forçados a caminhar demais por um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe, meu Senhor, adiante de seu servo. Ele está falando com o irmão dele. Eu seguirei aos poucos, no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos. Eu gosto dessa. Quando o cara está mais quebrantado e percebe que ele guia pessoas, que ele orienta pessoas, que ele conduz pessoas e não força ninguém a sair correndo desesperado atrás dele. Você vê que o cara mais velho, a chance dele... Mais velho não, porque tem velho que é duro, né? Mais duro do que quando é mais novo. Então, quando o cara tem um encontro com Deus, quando Deus toca ele, quando Deus muda o nome dele, ele vai no passo das crianças. Ele não precisa correr. Quem crê, disse Isaías, não se apressa. Não precisa correr. Quantos podem dizer amém? Todos nós, irmãos, todos nós, sem exceção, os homens me escutem isso, os varões aqui presentes, todos nós devemos ter cuidado com o nosso coração, diz a Bíblia. Por quê? Porque o nosso coração, sobre tudo que você deve guardar, guarde o teu, porque ele procede o quê? Ele é a fonte. A nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Se teu coração tem águas boas ali, certamente vai fluir coisa boa. Mas se tiver amargo, vai machucar a gente, vai ferir. E é claro que a maioria, né? Claro, eu acho que está claro para todos nós que o mau uso da língua pode nos destruir. Tanto quem fala e quem ouve também, quem recebe a palavra. Porque não é só você que fica porque o homem é contaminado pelo que fala, diz Jesus. Então não é só você, volta para você aquele mal, mas você também pode fazer mal a quem ouve. Você diz amém ou não? E aí por isso você precisa ter cuidado com o coração, com a língua e com o ouvido. Porque você também ouve. Esse meu amigo, a palavra da esposa dele entrou em algum momento e fez muito mal para ele. Fez muito mal. Então a gente deve ter cuidado com o coração, com a língua e com os ouvidos. Você pode dizer amém ou não? Há muito tempo acho que eu escrevi um texto nesses textos diários que eu escrevo aí todos os dias. Eu falei que a gente precisa ser como uma pedra que rejeita, ricocheteia, né, as flechas, né? Tem que ser aquela coisa impenetrável que o projétil bate ali, pá, e ricocheteia. Que a gente não deve receber todo tipo de palavra, as flechas envenenadas, e não é à toa que a Bíblia diz que o nosso escudo da fé apaga os dardos inflamados do maligno. Então a gente tem que ser um escudo mesmo, a gente tem que bater, opa, isso não entra, isso eu não recebo. De vez em quando a gente tem que dizer para a própria esposa, para alguém, dizer, essa palavra eu não recebo não, em nome de Jesus, está fora de mim. Eu cancelo ela, não recebo, não quero, tá? A gente tem que ser assim uma superfície impenetrável, amém ou não? Vai ricochetear, bateu, sai. Eu creio que nós devemos ser assim, impenetráveis. Impenetráveis as palavras que nos fazem mal e acolher toda a palavra do Senhor, toda a palavra boa que edifica, de vida, de vitória. Devemos estar abertos para acolher esse tipo de palavra. Quantos podem dizer amém? Acolhe as boas palavras e rejeita as más palavras. Nós não devemos beber das fontes amargas. Vocês concordam ou não? Por quê? Porque das fontes amargas tem muita coisa ali que não vai te fazer bem. Você pode achar que está fazendo sentido, mas não faz sentido. Eu estou preparando para dizer algo para você, tá, amado? Segura aí que eu tenho algo para o teu coração. Como eu falei, eu creio que Deus me deu algo para você, para alguém que está aqui ou para alguém que está em casa, não sei. Mas essa palavra é de Deus para a tua vida. É de Deus para a tua vida. E eu quero que você reflita sobre isso, tá? As palavras
muitas palavras, ao invés de nos animar, nos desanimam. Elas nos abatem. Palavras que nos enchem de medo, que roubam a nossa fé, que minam a nossa força completamente, levando-nos, inclusive, a duvidar de Deus, do amor de Deus, do poder de Deus, da autoridade e da soberania de Deus na nossa vida. Palavras que nos irritam muito. Tem palavra que deixa a gente muito irritado, que nos enganam. Outra palavra que não é boa, que nos bajula. É muito ruim, lábios bajuladores, diz a Bíblia, te bajulando. Isso também não é saudável não, amado. Né? Que fica inflando o teu ego a troco de nada, né? E no fundo só te abate, só te leva para o mal. Tá? Palavras que nos ofendem, como foi essa que eu citei aqui, nos destroem, palavras que esfriam o nosso amor mesmo, que desviam o nosso olhar de Cristo, que nos divide. Vai lembrando aí, que nos tiram do caminho, que nos afastam da verdade, e palavras também que nos precipitam, palavras que nos levam à precipitação, e não à prudência, mas à precipitação. Palavras vãs, diz a Bíblia, venenosas, tem tudo, né? Tem todo tipo de palavra, palavras que ferem, palavras que oferecem coisas aparentemente valiosas, mas que no fundo são podres. Mas oferece, tem palavra que te dá assim como bandeja, né? E te adoece. Produzem escuridão, são amargas e matam. Você pode ter certeza de que isso tudo é possível, isso tudo está no nosso contexto humano, e o fato de sermos homens, quantos homens tem aqui? Pô, olha aí, galera, tem homem pra caramba, não sei quantos homens tem aqui não, mas acho que o café do Lei não vai dar para vocês todos não. Mas posso falar de boa? Nós não estamos imunes a essa palavra se nós nos deixarmos levar por elas. O fato de sermos homens não significa que somos imunes. As palavras podem nos abater e podem produzir todo tipo de mal, de maldição, né? Tem palavra de maldição e palavra de bênção. Mas também tem palavra que cura você. Você diz amém ou não? Palavras que trazem cura, palavras que nos guiam em momentos difíceis, de escuridão, momentos de dúvida, né? Porque tem palavras verdadeiras, amados. A palavra que Jesus fala, a minha palavra são espírito e são vida. Jesus falou isso. As minhas palavras são espírito e vida. Assim, também tem palavra de morte. Se Jesus falou que a palavra dele são espírito e vida, tem essência e a vida, tem palavra que faz o contrário, né? Tem palavra que nos levantam. Você diz amém ou não? Amém, amém ou não amém? Palavra que nos libertam, palavra que nos unem, palavra que restaura nosso casamento, que nos enche de amor, que nos corrige, palavra que nos aquece o coração, que edifica a nossa fé, que renovam a nossa esperança. Tem palavras que nos dão força. Dá ou não dá, Robson? Diz aí. E bom ânimo, né? Só que a gente sai animado, né? E ainda tem palavras que são doce como mel. Está escrito. A Bíblia fala isso. Diz que a tua palavra só é doce como mel. É lindo, né? São palavras que nos fundamentam a vida. Amém? Que Deus nos dê sabedoria e que nós saibamos separar essas palavras. Amém? Que a gente saiba discernir e dizer, opa, essa é minha, eu recebo. Não, essa eu não eu rejeito. Que Deus nos dê essa sabedoria, né? Dizer, não, isso não provém de Deus, não quero não. Esse é o barato de você conhecer as Escrituras e mergulhar nela. Quanto mais você conhece as Escrituras,
mais preparado você está para rejeitar aquilo que não é de Deus. Você conhece a palavra de Deus e vem alguma coisa assim, parece. Tinha um irmão aqui, muito querido, agora não está mais, se mudou do Rio, mas ele costumava mandar umas mensagens assim, na época não era WhatsApp, era e-mail, era não sei o quê, e eu dizia para ele assim, as palavras que você manda são como joias falsas. Elas brilham, parecem verdadeiras, mas não são verdadeiras, elas são falsas. Como é que você sabe, Franco? Porque a Bíblia diz que é falsa. A palavra de Deus diz que passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus não passa. Não cai uma palavra do Senhor. Então, só tem uma maneira de você saber se o negócio é bom ou ruim, mediante a lupa da palavra de Deus. Tu coloca assim e diz, não, isso é fake. Não, isso é fato. Isso é fake. Isso aqui. Você filtra assim. Quando começou o Covid, 18 de março de 2020, a primeira decisão que eu tomei com a minha esposa lá em Curitiba, eu sabia que lá o protocolo ia ser quente, só que achei que ia ser pouco tempo. Você já estava lá, né, Flecha? Estava morando lá. Eu achei que ia ser rápido, mas aí, meu brother, a primeira decisão foi a seguinte, amor, sem televisão, a gente já via pouca televisão, agora sem mesmo, sem internet, vamos ficar só com a palavra de Deus, porque agora é hora de não receber nenhuma palavra que vai produzir em nós medo, derrota. Eu acho que o medo matou mais gente no Covid do que o vírus. É meu pensamento. Mas vamos lá. Nós precisamos separar isso. Quantos podem dizer amém? A gente precisa, pela graça do Senhor, discernir que tem águas que são boas e águas que são ruins, que tem fontes que vêm do Senhor e fontes que não vêm do Senhor. Fontes que vão produzir bênção e outras que não vão produzir bênção. Amém? Porque a Bíblia diz que tem fonte humana e fonte até demoníaca. A Bíblia diz isso. Se você ler a Bíblia, você vai ver. Então, se é do homem ou do diabo, a água é turva, a água é ruim, a água é amarga, é venenosa. Amém? Por que você está falando isso, Franco? Eu estou falando porque eu quero dizer a você que o Senhor, nosso Deus, é capaz de restaurar qualquer coisa. Inclusive, para Deus, não existem danos irreparáveis. Se você quer ouvir uma palavra de Deus, é essa. Para Deus, não existem danos irreparáveis. Existe para nós. Nós acreditamos nisso. Nós convencionamos que existem danos irreparáveis. Mas para o nosso Deus, não há nada, absolutamente nada, que Ele não possa reparar. Que Ele não possa fazer. Você pode dizer amém ou não amém. Você pode receber isso ou pode não receber isso. Certa vez eu estava ouvindo um pastor. Qual era a crise desse pastor? Esse pastor, uma ovelha procurou ele e falou, cara, eu queria te pedir perdão. Perdão pelo quê? Só, deixa eu dar uma pausinha ali. Robson, faz favor, já que você chegou aí, tem uma garrafinha aí do lado aí. Traz para mim, por favor. Ah, obrigado. Muito obrigado, meu irmão. Está na boa. Vou voltar aqui. O pastor estava conversando com um irmão, um discípulo, que procurou ele para pedir perdão. Eu não sei quantas vezes alguém te procurou para te pedir perdão. Esse cara queria pedir perdão por quê? Porque ele falou assim, pastor, eu queria te pedir perdão porque eu falei mal de você. Falei mal de você aí, espalhei umas coisas aí sobre a tua vida. Isso o pastor me contando. E eu falei, e aí, amado? Perdoou ele? Não, perdoei, porque a palavra manda perdoar. Mas eu falei também com ele. Falei com ele, olha, o que você fez é irreparável. E contei até uma parábola para ele. Qual foi a parábola que o pastor contou? O pastor contou que haviam dois homens
na janela de um prédio. E um falou para o outro, me perdoa, porque eu fiz fofoca da tua vida, coisa e tal. E o cara, tá. E o cara estava com uma folha de papel na mão, ele picotou esse papel e jogou pela janela. Jogou pela janela e falou assim, tu consegue pegar esses papéis? Não, impossível. Então, isso é o mal que você me fez. É impossível você reparar o dano que você me fez. Você consegue pensar? Agora eu perguntando. Você vai pedir perdão a alguém, humildemente, um cara que é tua referência, teu pastor, teu pai espiritual, e o cara chega lá e consegue colocar um peso maior em você, tu sai de lá pior do que você foi? Mas, e aí, como é que foi a conversa? E o irmão te perdoou? Perdoou. Mas tu voltou de lá com... Pois eu cometi o mal para esse cara que não tem mais como reparar nunca mais na vida. E quando o pastor me contou aquela história, eu me senti muito mal, cara, com aquela história dele. Não pelo pedido de perdão do discípulo, não, achei lindo o caminho que o cara tomou. Eu achei horrível a forma como ele terminou a conversa com o cara. Falei, meu Deus, a ovelha vai lá para reparar e volta pior do que foi. E eu deixei a conversa seguir, estava um calor, lembro que estava um calor. E a conversa foi seguindo, ele foi batendo papo. De repente eu falei assim para ele assim, já tinha passado aquela etapa, e eu perguntei ele assim, quem é Davi para você? E rapidinho, né, pastor, é rápido, né? É o homem segundo o coração de Deus. Eu falei, Davi é o homem segundo o coração de Deus. O cara está usado para... Não, mas Franco, é o homem segundo o coração de Deus. Eu falei, olha que coisa interessante. Aí peguei a minha Bíblia, assim, estava sentado à mesa assim eu morava ali em Realengo. Peguei minha Bíblia, coloquei em cima de uma mesa, falei, eu estou com essa Bíblia aqui, eu posso ler essa Bíblia todo dia e ler que Davi foi um cara soberbo, ler que Davi foi um cara adúltero, ler que Davi foi um cara assassino, que ele matou. Todo dia. Eu tenho uma Bíblia aqui em espanhol, eu tenho uma Bíblia aqui em inglês, eu até ganhei uma Bíblia no idioma Yanomami. Eu falei, tem até Yanomami aqui para você ler, aqui, que eu não sei ler Yanomami, mas tem! E vou te falar, cara, essa história está em vários idiomas, é o livro mais lido do mundo, é a Bíblia. Se você não sabe, estou te falando. E que está mais traduzido em tantas versões que você nem imagina. De traduções e tudo mais. Cara, eu posso ler todo dia que Davi é esse cara soberbo, assassino, adúltero, e tu vem me dizer que o homem é o homem segundo o coração de Deus. Agora, por que você está me dizendo que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Porque Deus falou. Eu falei, aí que está, amado. O que fica no final é o que Deus declara, é o testemunho de Deus que vale. Porque você imagina eu poder ler todo dia o pecado de alguém e ainda assim não olhar para Davi e ver Davi como um homem soberbo, como um homem assassino, como um homem adúltero. Eu só consigo pensar que ele é o homem segundo o coração de Deus, porque Deus falou que é, pô. Então esse mal que essa ovelha fez na tua vida, que você disse que é irreparável, não é verdade, pô. Não é verdade. As pessoas podem falar mal de você, o mundo todo pode falar mal de você, até Deus se levantar e falar. Quando Deus dá um testemunho sobre você, acabou. Acabou toda a maledicência, acabou tudo. Você precisa confiar que a tua reputação está nas mãos do Senhor, pô. E Deus é capaz de reparar qualquer reputação, pô. Deus é poderoso para fazer. Quantos podem dizer amém? Não sei se você crê nisso, mas é um fato, pô. Eu peguei para ele um fato. Um fato mesmo. Você diz amém ou não? Mas o que me chamou a atenção na animação que eu estava assistindo lá com minhas netinhas, com meus netos, né? Porque estava o Noah também, só não estava Arthur, porque Arthur não bagunceiro demais. Está barrado. Ainda está barrado para esses eventos ainda. Mas, o que me chamou a atenção? O que me chamou a atenção
foi o último milagre realizado por Jesus antes da sua crucificação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que é bom de Bíblia. Qual foi o último milagre realizado por Jesus antes da sua crucificação? Qual foi? Oi? Vocês estão espertos, a orelha de Malco. É que tem uns teólogos aí que vão dizer, não, foi a ressurreição de lá. Eu sei porque os caras vê The Chosen e ficam com The Chosen na cabeça. É assim, o último milagre mesmo foi a orelha de Malco. A orelha de Malco. Vamos ler aqui. É interessante essa história da orelha de Malco. João 18,3 vai dizer que, tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes, fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas. Você conhece a história. É ali que ele vai chegar ali e vai ter aquele momento de tensão. E aí, daqui a pouquinho, Pedro pega a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Mateus 26 vai dizer que chegou essa turma toda aí. Por que eu comecei a ler? Primeiro, para te explicar o seguinte: quem era esse cara, Malco? O sumo sacerdote, irmãos, ele, assim como outros líderes religiosos lá dos dias de Jesus, eles possuíam um tipo de guarda armada, meio parecido com o Irã, hoje que tem a guarda revolucionária, que uma coisa é o exército oficial. Não, é que a guarda revolucionária do Irã tem mais poder do que o órgão oficial. Eu não estou falando isso, não. Mas eles tinham assim... claro, Israel estava dominado por Roma. Então não podia dizer que era um exército como um romano. Mas eu não sei se vocês conhecem um pouquinho de história. Eu lembro que antes da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha tinha o exército oficial, que estava descredibilizado por causa da derrota da Primeira Guerra, mas eles permitiam também forças paramilitares, inclusive daí nascem os nazistas, forças paramilitares que exerciam também um certo policiamento, só que eles usavam mais para fazer baderna, quebra-quebra, mas tinha uma força paramilitar, né? E o sumo sacerdote tinha à disposição dele alguns guardas, chamando também guardas do templo. Não sei se vocês lembram dos guardas do templo. Não era um exército oficial, como o exército romano, mas era um grupo de guardas do templo, né? Ou também a Bíblia fala servos do sumo sacerdote, muitas vezes chamados de guardiãos do templo, ou nas versões mais antigas vai dizer coorte ou coortes com H do templo, né? Essa versão mais antiga você não vai ver na RA, nem NAA, nem na NVT. Você teria que ler aquela versão revista corrigida. Quem se lembra da revista corrigida? Oi? Você lembra da revista corrigida? Revista corrigida é a versão que você vai ver essa expressão coorte, né? 18:3 da revista corrigida vai dizer assim, ó, tendo Judas recebido a coorte e oficiais dos principais sacerdotes e dos fariseus, foi até lá com lanternas, tochas e armas. Vai dizer, então é essa expressão. Então eles faziam parte desse grupinho aí de gente que, em nome dos religiosos, podia prender, podia levar cativo com argumento de que blasfemou, de que fez alguma coisa séria e tal, e levava lá para aquelas autoridades judaicas elas executarem. Há uma tensão aí, eu não descobri ainda, se tiver algum teólogo aí de plantão, pode me ajudar, porque é uma tensão. Até onde eu sei, Israel não podia executar ninguém, por isso levou Jesus para os romanos. Mas eles propuseram matar aquela mulher apedrada, lembra? Para cumprir a lei de Moisés. Parece que é uma tensão aí. Eu não me recordo, de verdade, não me recordo nem de ter visto, estudado, entendido bem, porque se eles só fizeram aquilo para colocar Jesus à prova mesmo sabendo que não iam executar a mulher. Mas deixa para lá, eu quero que você coloque atenção no seguinte fato. Naquele dia, Jesus restaurou
uma orelha. Um dano irreparável de um homem impossível. De um Pedro antes do galo. Um Jacó antes da coxa quebrada. É o cara antes, né? Aquele cara antes. É o antes e o depois do galo. Você tem Pedro antes do galo, Pedro depois do galo, tu tem Jacó antes da luta com Deus e tem Jacó depois. Sempre tem um antes e depois. Tem o Paulo, né? Um caminho de Damasco é um. Depois do encontro com o Senhor. Sempre tem um encontro que muda a nossa vida, que é um divisor de águas verdadeiro. Nossa, a gente pode dizer, era um até aquele dia, depois daquele dia, minha vida mudou completamente. O que tem de curioso nessa história? Primeiro o seguinte, Mateus vai narrá-la assim, Mateus 26, 51, 52. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse, guarde a espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Né? Na sequência vai dizer o quê? Qual é a sequência desse versículo? Então Jesus, não, ele vai lá, cortou a orelha, você acha que eu posso pedir ao meu Pai? Lembra? Me ande aqui uma legião de anjos. A mansidão, irmãos, não é fraqueza. Ser manso não é ser fraco, impotente. Ser manso é ser manso. Mas não faltava poder de fogo para Jesus resolver aquela parada. Ele não estava impotente. Ele podia resolver de outro jeito, mas não quis. Bem, o que é curioso? Mateus não fala nem o nome de Pedro e nem o nome de Malco. Ele não cita, ele guarda Pedro. Marcos 14, 47, vai fazer a mesma coisa. Mas um dos que estavam ali, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Quando os 4 evangelhos narram um fato, o fato é muito importante. Quando os 4 contam a história, porque aquela história foi marcante, importante, né? Depois Lucas, o doutor, que foi contar a história mais tarde, que não estava lá, não viu nada, mas ele vai dizer também, no capítulo 22 do evangelho dele, versículo 50, 51, contando a Teófilo, então um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio, dizendo, parem com isso, e tocando na orelha do homem, o curou. Aí Lucas traz o quê? Que houve uma cura, enfatizou a cura feita por Jesus. Amém? Mas não nomeia nem Pedro e nem Malco. Quem de verdade não poupa ninguém, acho que ele é um profeta, é João. João não tem para onde, meu amigo. João vai dar nome, CPF, João vai dizer tudo. João vai contar a história com detalhes, não, ele vai dar nomes, né? É curioso, é que João, no capítulo 18, versículo 10 e 11, então, Simão Pedro, vê que João é o apóstolo do amor mesmo, né? Simão Pedro, que trazia uma espada, e ele trazia espada por quê, se ele era um pescador? A gente tem que lembrar do fato, antes, lá atrás, quando estava próximo à crucificação de Jesus, Jesus falou para eles assim, agora está na hora de vocês comprarem algumas espadas. Por favor, Jesus não está animando ninguém a andar armado. Não era essa a intenção de Jesus. Jesus queria falar aquilo para cumprir a profecia, lembra? Para cumprir a profecia de que ele seria pego e preso com malfeitores. Então precisava ter uns caras armados. Quando apareceram lá com as 2 espadas, ele, tá bom, é suficiente. Já era suficiente para Pedro cortar a orelha de Malco. Já era suficiente. E foi isso que se deu. Então, mais tarde, ele vai dizer, Simão Pedro, que trazia uma espada, então ele não tirou a espada de Malco, ele não desarmou Malco com o golpe de Krav Maga, nada disso. Ele tirou dele mesmo a espada e errou a cabeça, pegou a orelha.
Estou brincando. Eu não sei onde ele queria acertar. Sei que ele arrancou a orelha do cara. E aparece no desenho da animação, a animação errou na pesquisa. Eles não atentaram à orientação de Jesus para comprar as armas. Eu sei que muita gente passa por ali e não vê. Os produtores não atentaram, porque quem estava com a espada era o próprio Pedro. Ele não tomou, mas na animação ele toma a espada de Malco e corta a orelha de Malco. Mas diz assim: puxou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha direita. O nome do servo, aí ele dá nome também para o servo, era Malco. Você vê que João não poupa ninguém. Mas Jesus disse a Pedro: guarda a espada na bainha, será que não beberei o cálice que meu pai me deu? Então, tem esse fato curioso aí para você, quando o assunto é Bíblia. Por que esse assunto me chamou a atenção, meus irmãos? Pay attention, please. Porque, além de ter sido o último milagre antes da crucificação, foi um milagre num dano irreparável. Naquele momento ali, irreparável. Com a ciência que se tinha, com o conhecimento, era irreparável. Decepou a orelha do cara, acabou. De um homem impossível. De um homem impossível. Mas Jesus entrou ali, não apenas desarmou Pedro, não apenas deu um chega para lá em Pedro. Jesus foi lá, pegou aquela orelhinha, aquele orelhão, não sei se o cara era orelhudo, não sei o que, pegou e foi lá e pimba, colocou de volta no lugar. Colocou de volta no lugar. O que eu quero te falar, meu irmão? Eu quero te falar o seguinte: eu não sei se você carrega contigo, no teu coração, uma história, não sei, uma lembrança, uma memória, de algo que de vez em quando vem até você, e você diz: pô, cara, se eu tivesse como voltar lá atrás, eu faria diferente, mas agora eu já fiz, não há como reparar isso. Eu quero te falar, meu amado, em nome de Jesus, o Deus que você serve é capaz de reparar qualquer coisa. Quando a gente fala que Deus restaura, Ele restaura mesmo. Ele restaura de verdade. Eu creio que esse momento de Jesus com Malco, e a gente sabe que é Malco, a gente sabe que é Pedro, porque João entregou todo mundo, é uma mensagem para nós. Dizer que, embora a gente muitas vezes é precipitado e a gente sai cortando a orelha mesmo dos outros, Ele é poderoso para restaurar a orelha de quem foi ferido. Mas não apenas isso, Ele é capaz e poderoso também de nos desarmar, de nos trazer paz. Pedro também foi o último ato antes do galo. Porque o próximo ato dele, de valente, qual era o próximo ato dele de valente? Na sua valentia. Qual era? Qual foi? Não houve mais, acabou, o homem valente acabou ali. O próximo ato dele foi de covarde. Foi negar Jesus, não apenas uma, 3 vezes, diante de mulher. Começou a xingar, perdeu a linha. Começou a xingar, parece até uns crentes modernos. Pedro começou a xingar, praguejar. Lembra os crentes modernos mesmo? Tem uns crentes agora que vai para o YouTube, xinga um monte de palavrão. Diz que é gospel, está na moda. Mas Pedro quis fazer aquilo justamente para não ser identificado com Jesus. Porque os discípulos de Jesus não usam desse tipo de palavra. Efésios 4 diz que para longe de nós, toda palavra que não edifica, né, toda palavra perversa, né, linguajar perverso, ele vai dizer isso, que você não use, não amaldiçoe ninguém, não xingue nenhum tipo de palavrão. A Bíblia é clara sobre isso, mas Pedro começou a espraguear, para ver se não tem nada a ver com esse cara. Então acabou aquele homem corajoso que arranca a orelha dos outros, ficou covarde, mas Deus não quer ele nem corajoso nem covarde.
Quer dizer, a coragem que eu digo na carne. É valente na carne que Deus quer você. Deus quer você valente no espírito. Cordeiro por fora, leão por dentro. Você diz amém ou não? Manso e humilde de coração, mas também é forte, é firme, é posicionado. Sim, sim, não, não. Deus tem um modelo para nós. Deus quer nos conformar com Jesus, diz a Bíblia. Quer nos transformar em imagem no caráter de Jesus. Ele é manso e humilde, mas naquele tumulto lá, não sei se você está ligado, os caras vieram para prender Jesus e ele falou, é comigo, é a mim que vocês estão procurando. Depois lê essa história direito nos evangelhos, é a mim que vocês que estão procurando. E disse que, ele falou, libera os outros, essa galera não tem nada a ver, vocês querem, é a mim. Você se lembra o que aconteceu nesse momento? Os valentes caíram. Os caras que estavam acostumados a puxar a espada, e vou te falar, ó, esse tipo de guarda, que é mais um tipo de milícia, eles costumam ser mais perversos do que os oficiais, do que os militares oficiais. Quando o cara ganha um pouquinho de aba, ele fica mais malvado, entendeu? Fica mais malvado. Então, essa guarda do sumo sacerdote estava acostumado a fazer as maldades lá. Então, eles simplesmente amarelaram, enfraqueceram quando Jesus rugiu. Quando Jesus falou, é a mim que procuram, os caras blufo, caíram, diz que eles ficaram com medo e desmaiaram. É a mim, não estava acostumado a aquele tipo de homem. Então não é o Pedro que puxa a espada e arranca a orelha. É um outro reino. E a história, vou dar um spoiler aqui para vocês que não assistiu ainda a animação, é justamente falando do Rei dos Reis, mas fazendo uma comparação de Jesus. Quem já assistiu aqui o Rei dos Reis? Até uma galerinha que assistiu. De um rei que não precisa usar essa espada para se defender, essa espada que Pedro usou. E não precisa usar essa espada para atacar ninguém. Esse é o barato dessa animação. É um pai contando o evangelho para o seu filhinho. Deu spoiler para você, mas um spoiler fácil, né? Está fraquinho. Eu quero te animar a isso, irmão, em nome de Jesus. Só isso, olha, só isso. Se você esquecer tudo que eu falei aqui e guardar isso, já está bom. Olha, o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, Ele é capaz de restaurar todas as coisas. Não carregue consigo essa culpa. Não carregue. Não fica achando que você fez algo que simplesmente é irreparável, um dano irreparável, não tem mais como resolver. Confia no Senhor. Deus é capaz de transformar maldição em bênção. Deus é capaz de pegar a pior história da vida e tornar uma história para edificar outras pessoas. Deus é capaz de tudo. Deus é todo poderoso. Tem coisa na vida que a gente lamenta muito, não quer fazer nunca mais e gostaria de voltar lá e não ter feito. Mas Deus é poderoso. Nós só conhecemos esse milagre na vida de Malco porque um cara impulsivo chamado Pedro cometeu esse pecado. Só conhecemos por causa disso. Hoje eu falei para o Leilei, os 15 anos de Ezequias gerou Manassés, mas Manassés não terminou na ruína, engraçado. Manassés foi aquele cara, foi o pior rei de Israel, se você contar nas maldades todas, na somatória de todas as maldades, Manassés é o cara mais perverso de Israel. Mas se lembra como é que foi o final de Manassés? Foi incrível o final de Manassés. Manassés foi preso, e na sua prisão, no seu cativeiro, ele clamou ao Deus do pai dele. E Deus mudou a história de Manassés, está escrito. E qual é a riqueza de Manassés? Eu vou te falar qual é a riqueza de Manassés. É que Manassés é um tipo de homem tão malvado, tão perverso, tão malvado, tão perverso, que tu pensa assim,
Se Deus foi capaz de ouvir um cara desse, Ele ouve qualquer um. Se Deus é capaz de perdoar Manassés, Deus perdoa qualquer um. É assim ou não é assim? Tu fica assim pensando, meu Deus, não tem cara mais pecador que Manassés, cara. O cara acumulou maldade. Mas na hora que ele falou com Deus de Israel, Deus atendeu ele. Aí você pensa, meu Deus, quanta misericórdia, como a gente já cantou hoje aqui, Flecha, quanta misericórdia Deus tem. E não só misericórdia, Deus tem todo o poder para mudar qualquer história. O cara está indo sentido cativeiro, clama ao Deus do pai dele, que ele nem conhecia, o Deus do pai dele vem, socorre ele, muda o cativeiro do cara e traz o cara de volta. Restaurou aquilo. Talvez ele estivesse pensando, cara, tudo que eu fiz de tão perverso, de tão ruim, isso é irreparável. Irreparável sob a vista de quem? Sob a ótica de quem? Deixa Deus mudar a tua história. Ou melhor, deixa Deus entrar na tua história. Eu quero te convidar, sabe o quê? A você abrir teu coração, em nome de Jesus, e falar, Senhor, eu te suplico, em nome de Jesus, te peço em nome de Jesus, que tu, Senhor, entre nessa história minha, nessa memória aqui, nessa coisa que está me pesando, e repare isso completamente, restaure isso completamente na minha vida. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer amém? Você crê? Essa palavra é uma palavra de Deus para a tua vida. Não é uma palavra de homem. Não é uma fonte amarga. Essa palavra não é para desanimar você, é o contrário. É uma palavra para te animar. Para te levantar. É a palavra de fé. Você quer que é uma palavra de fé? Você recebe? Acolhe ela no teu coração? Quantos querem orar comigo? Vamos orar em nome de Jesus. Se você quiser ficar de pé também, respirar um pouco, liberar teu diafragma. Pai, nós estamos aqui em nome de Jesus. Nós te damos graças, Senhor, porque tu reuniste aqui esses homens, Senhor. Pai, esse grande número que está aqui de homens, que de alguma forma, Senhor, estão te buscando, querem mais de Ti. Talvez nem compreendamos ainda, Pai, o quanto de fato nós podemos alcançar por meio de Jesus. Mas hoje nós refletimos, Senhor, sobre o poder restaurador que está em tuas mãos, Senhor. Senhor, hoje nós refletimos sobre o teu testemunho, sobre a tua obra, sobre o teu poder. Senhor, se alguém trouxe aqui algo no seu coração, na sua vida, na sua memória, e que tem pesado, que tem machucado, que tem amargurado, que está angustiando esse coração, Pai, no nome de Jesus, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, nós te clamamos que tu restaures isso, Pai. Restaura completamente, Senhor. Como nosso amado Asaf cantou há muitos anos, não há pecado ou culpa maior que o teu amor. Não há nada que façamos, Senhor, que tu não possa perdoar. Mas também não há força nessa terra que tu não possa avançar, quebrar. Não há correntes. Não há nada, Senhor, que tu não possa destruir. Pai, tu mudas qualquer história, reescreve
qualquer roteiro, Senhor, da nossa vida. Tu és aquele, Jesus, que disseste que faria nova todas as coisas. E é novo mesmo, Senhor. Tu és capaz de fazer, de fato, tudo novo, Senhor. Novo mesmo, novo é novo, Senhor. Sem mancha, sem ruga. Tu és poderoso, Senhor, para fazer. Agora, Senhor, anima o nosso coração a crer. Enche o nosso coração de fé, para levarmos as nossas cargas diante de Ti, Senhor, e clamar pelo Teu socorro, para que Tu, Senhor, operes o Teu milagre, que para nós é espetacular, mas para Ti, Senhor, é tão simples como devolver uma orelha ao seu lugar de origem. Só que para nós é irreparável. Para Ti é outra coisa, Senhor. Tu podes usar tudo mesmo, para que os homens Te vejam, para a Tua glória, Senhor, para a Tua glória. Tu pode usar qualquer história terrível como a de Manassés, para que a gente compreenda o Teu profundo amor e, como nós cantamos aqui, a Tua infinita misericórdia. Pai, libera o Teu amor, o Teu perdão, a Tua presença, o Teu Espírito no nosso meio. Traz cura, traz libertação, traz salvação, Pai, no meio desses homens, Senhor. Aqui tem homens, Senhor, que são chefes de família, aqui são homens, Senhor, jovens, homens mais maduros, tem patrões aqui, tem empregados aqui. Pai, vem com o Teu Espírito Santo, Senhor, e faz aquilo que só Tu podes fazer. É a nossa oração, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém?